Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do julgamento dos embargos de declaração no RE 574706. Eu sei que quando o Supremo publicou na semana passada a inclusão na pauta do dia 29 de abril desse processo, muita coisa veio à tona, muita gente questionando, muita gente fazendo previsão. Eu aproveitei e lancei uma enquete aqui no perfil justamente para ouvir de vocês o que vocês estavam achando. E eu resolvi gravar esse GTV para esclarecer alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente ter na cabeça. Porque muita gente está falando muita coisa. Às vezes as pessoas falam certa autoridade, conhecimento, e outras as pessoas estão cogitando sem analisar muitas vezes a questão um pouquinho mais a fundo. Então é importante que a gente direcione melhor, né, os nossos pensamentos para a gente saber o que existe aí em pauta. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que o julgamento do RE 574706 está abordando a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS quando o PIS e COFINS tem por base o faturamento. Alguns de vocês podem estar olhando para minha cara dizendo assim, Micaela, como assim? A base de cálculo do PIS e COFINS não é o faturamento? Depende. Se o PIS e a COFINS estiverem com a alíquota específica, a base de cálculo não é o faturamento, né? É a unidade do bem. Então, digamos, a alíquota específica ela é R$1 por metro cúbico. Então, se eu tenho 3 metros cúbicos, eu vou pagar R$3. Então, a base de cálculo não é o faturamento nesse caso. Eu não estou utilizando o preço de venda do produto, e sim me preocupando apenas com o volume. Então, para essas situações onde o PIS e a COFINS são calculados com base em alíquota específica, não se aplica o julgado do Supremo Tribunal Federal relativamente ao ICMS na base de cálculo. E por que, Micaela? Porque quando a gente fala de preço de venda, receita, portanto, o ICMS está dentro porque ele, inclusive, é um tributo calculado por dentro. Então, ele integra, de fato, o preço da venda. Ele precisa ser retirado para que você possa calcular o PIS e a COFINS de acordo com a decisão do Supremo. Nos casos de alíquota específica, isso não existe. Perfeito? Porque, como eu já mencionei, o tributo ele é calculado levando em consideração um valor por unidade. Então, o que você vai olhar é o volume e não o preço de venda. Então, o primeiro ponto que é relevante. Então, essa decisão se aplica para qualquer caso de PIS e COFINS. Atenção. Ponto 2. Casos que já transitaram em julgado. Galera, o que foi decidido pelo Supremo lá em 2018? Basicamente, que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e COFINS. O Supremo não definiu um critério, mas ele definiu que isso não poderia ocorrer, né? Porque ele entendeu que tributo não integra o conceito de faturamento. Essa foi a racional do julgamento do Supremo. Claro que se você ler os votos, você vai ver que a própria Carmen Lúcia e alguns ministros que eram a favor da inclusão do ICMS na base estavam utilizando, por lógica, o ICMS destacado na nota fiscal. Então, se a gente fosse extrair algum critério, a gente diria que, a priori, o critério utilizado foi o critério da nota. Mas isso não ficou explícito no julgamento e foi isso que foi levado à baila pelos embargos de declaração da PGFN, da União. Tanto é que muita gente disse que esses embargos tinham por objetivo inovar o julgamento, porque essa questão de critério não foi levada ao Supremo. Ela está sendo levada agora, por meio desses embargos. Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto. Se você já teve uma ação transitada em julgado, reconhecendo o direito, né, de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e reaver, né, o PIS e COFINS que você pagou a maior em razão desta inclusão, uma eventual modulação dos efeitos, ela não vai pegar o passado, porque já houve trânsito em julgado. Então, com relação ao direito de reaver o PIS e COFINS de colhida maior, não tem como a União Federal ajuizar rescisória para pegar esses valores ou para impedir que você tenha o direito de reaver esses valores que foram reconhecidos favoravelmente a você. Por que isso? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que ele acabou de reafirmar no julgado do Fachin agora, se não me engano foi em março ou final de fevereiro, onde ele diz claramente que não cabe rescisória quando a decisão que transitou em julgado estava pautada em orientação do tribunal. Então, não tem sentido você fazer rescisória para discutir coisa julgada de questões que transitaram com base na interpretação do tribunal. Então, a modulação ela vai existir, ela pode gerar algum impacto para aquelas ações que não transitaram em julgado. Ou seja, se eles entenderem que vai valer a partir do julgamento e tal. Agora, tem alguns pontos aí que tem que ser refletidos. Por quê? Geralmente, o Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, eu gosto de deixar isso claro, quando ele modula os efeitos, ele respeita as ações que foram ajuizadas. Tá? Então, em regra, ele faz um disclosure aí respeitando as ações que já tinham sido ajuizadas. Agora,
Teve aquele caso do DIFAL, né? De uma modulação um pouco diferente, agora recentemente. Então, assim, a gente tem que acompanhar para ver qual vai ser o racional da modulação do Supremo. Mas, em regra, ele respeita quem já ajuizou a ação, tá? Então, é bom a gente analisar isso com calma, justamente para a gente ver se vai haver alguma mudança nesse entendimento. Mas, a priori, quem já transitou, não tem problema, e quem está com ação, em regra, também está protegido. Quem não tem ação nenhuma é que poderia sofrer essa modulação a partir de um determinado momento. Eu não sei muita utilidade dessa modulação, tá? Porque a maioria dos contribuintes já ajuizaram ação sobre esse assunto. Então, isso é um ponto para se refletir um pouquinho. Uma questão que está sendo posta, que muita gente confunde com modulação ou com inserir-se no trânsito em julgado da questão, é o critério, porque esse de fato não foi definido. Então esse inclusive é um problema que está sendo gerado hoje com relação a muitas dessas pessoas que tiveram trânsito em julgado. Por quê? Porque hoje em dia o critério aceito pela Receita Federal é o ICMS pago. Né? Teve uma solução COSIT nesse sentido, tem uma instrução normativa da Receita Federal nesse sentido, que dizem que é o ICMS pago. Então, assim, se o contribuinte transitou em julgado e ele não quer ter questionamento, algo que é certo é o reconhecimento do ICMS pago como critério para fins de cálculo do PIS e COFINS de colhida maior. Então, isso é uma coisa certa. E a diferença entre o ICM pago e o ICM destacado na nota. Isso aí é o problema que talvez o Supremo venha resolver. Né? Se o Supremo definir que o critério é o ICMS destacado na nota, surge já como líquido e certa o direito dos contribuintes de reaverem também esta diferença entre o pago e o destacado. Se o Supremo entender que é só o pago, aí não existe esse direito com relação a essa diferença. E se o Supremo não definir isso, e entender que essa questão é infraconstitucional e deve ser deliberado pelo STJ, uma nova discussão vai se inaugurar. Né? Então, o grande problema em relação a isso é esta questão do critério. E, de fato, quem transitou em julgado, para ter segurança jurídica, liquidez e certeza, deve apostar apenas na questão que é reconhecida hoje pela Receita Federal, que é efetivamente o ICMS pago e não destacado. E, obviamente, fazer um controle para fins de prescrição relativamente às diferenças entre o pago e o destacado na nota. É isso que a gente tem hoje. Vamos ver o que vai vir desse julgamento. Muita gente entende que, inclusive, o Supremo só indicou essa data para justificar a suspensão dos processos que ainda não transitaram e evitar novos trânsitos até o julgamento, e que talvez isso seja adiado de novo, não sabemos. O importante é a gente continuar acompanhando para ver que resultado vai ter essa história. Tá certo? Já vi que muita gente aqui acha que, inclusive, esse julgado vai ser postergado de novo. Espero que não. Vamos pôr uma solução final ao caso, né? Seria o mais seguro para toda a sociedade. É isso, pessoal. Se gostaram, não deixem de comentar, de indicar para os amigos. E até a próxima. Com certeza, quando acabar esse julgado, vou fazer um novo IGTV sobre as consequências dele. Um beijão.